pesquisa que eu estou desenvolvendo junto com a professora Maria Isabel, que está intitulada Educação Domiciliar do Brasil em Posições do Contemporâneo. Essa pesquisa ela teve como objetivo analisar as narrativas dos adeptos do ensino domiciliar em relação a aspectos sociais, educacionais, emocionais e econômicos envolvidos em sua prática educacional, por meio de entrevistas semi-estruturadas. Participaram desse estudo 18 mães e um pai, 15 praticavam educação domiciliar no momento da entrevista e 4 tinham feito em algum momento, mas não faziam mais, os filhos estavam matriculados numa escola, e 5 adolescentes que eram adeptos da educação domiciliar. Para essa apresentação eu fiz um recorte, eu trouxe os motivos, as motivações assim, que as famílias trazem para estar optando pela educação domiciliar, com algumas falas, e aí, antes de entrar nisso, é importante também esclarecer alguns termos. De forma geral, a educação domiciliar se refere a quando os pais eles se inserem como os principais responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem da criança, do adolescente. A gente tem, então, o homeschooling, tido como fazer a escola em casa, uma opção de escolarização dos filhos em casa e não na escola. E o unschooling, que foi um termo cunhado por John Holt, que é traduzido como desescolarização. A desescolarização, ela fala de atividades que são escolhidas pela criança, pelo adolescente, como um dos principais meios para aprender. Então, a criança no centro daquilo, das escolhas, de aprendizagem dela, Então, é um processo de ensino que acontece de forma espontânea, sem interferência adulta e coercitiva, e onde se extingue qualquer referência à realidade escolar. Nessa mesma época, o Illich ele fez uma crítica para as instituições, e aí ele também falou do desescolarizar, como um processo de se libertar de pensamentos e atitudes institucionais. E aí é importante, assim, trazer algumas diferenciações, que é importante tanto em termos, assim, dos próprios participantes, de como eles se identificam, e até de pesquisa, que muitas vezes as pesquisas não consideram, essas diferenças que acabam que, assim, refletem tanto na forma, como acontece esse processo, e também sendo o objetivo mesmo que as famílias estão buscando com aquilo. E então, assim, o homeschooling, ele pode ser altamente estruturado, no sentido, assim, de ser como se fosse uma escola em casa mesmo. Então, tem vários elementos da escola, tipo provas, tarefas, os horários, então as disciplinas todas ali, o currículo, que é como se fosse mesmo, fazer a escola para dentro de casa, E até abordagens que são mais desestruturadas, que seria um schooling radical, que já é uma situação em que muitas vezes não tem interferência nenhuma da família, dos pais naquele processo, nem referências à escola. E aí tem, então, essas abordagens mais estruturadas e abordagens mais desestruturadas, E aí tem esse contínuo, assim, E aí, dentro do unschooling, de forma geral, então, extingue-se, as referências da realidade escolar, disso de provas, matérias definidas, assim, escolares, busca colocar a criança como centro, aquilo que ela tem vontade, aquilo que ela quer aprender. Outros termos que existem, que é educação em casa, ensino domiciliar, educação doméstica, educação no lar, home education, world schooling. O world schooling, ele se refere a essas famílias que fazem viagens, longas viagens por longos períodos, e aí para a criança não ficar desassistida, nesse processo dela de educação, elas acabam fazendo homeschooling ou um unschooling ali, Então, só que de acordo, dentro do contexto da viagem. O que acontece? No Brasil, esse ensino ele não é regulamentado,
Então, a gente tem, de acordo com a nossa legislação, né, o ensino obrigatório dos 4 aos 17 anos, né, com frequência escolar obrigatória. Mas a Associação Nacional de Educação Domiciliar estima-se que hoje já haja 35 mil famílias praticantes, né? Em 2018 eram 7 mil. E nisso, assim, né, várias famílias sofrendo denúncias, teve alguns casos, né, que apareceram na mídia de famílias que foram condenadas, algumas que tiveram que retornar com as crianças, né, com os filhos para a escola, e outras que recorreram também ao jurídico, assim, a instâncias superiores. Até que em 2018 teve um julgamento do STF que entendeu que o homeschooling ele não estava previsto dentro da nossa Constituição, né? Então que seria necessário uma lei para estar regulamentando. E a início, assim, teve algumas tentativas, teve alguns projetos de lei, teve alguns estados até que chegaram a aprovarem algumas leis, teve também audiências públicas para estar discutindo educação domiciliar, mas assim, não se chegou a nenhuma, né, em âmbito nacional não teve nada definido. E até hoje, igual esses lugares, né, que tiveram nessas leis, esses aprovadas e tudo, né, igual recentemente no Distrito Federal, que tinha tido a lei, o Ministério Público já emitiu um parecer como inconstitucional, porque entende que tem que ser aprovado no âmbito nacional, né? Não só nos estados, assim. E aí, quais que são, né, os motivos e as motivações pelos quais as famílias estão buscando essa prática? Nos Estados Unidos, né, que já é um lugar que o homeschooling é regulamentado, tem uma preocupação, né, com o ambiente das escolas, né, fornecer instruções religiosas ou morais, uma insatisfação com as instruções acadêmicas das escolas, a busca por uma abordagem não tradicional com a educação da criança, a criança ter alguma deficiência física ou necessidade especial. No Brasil também a gente já tem algumas pesquisas sobre, então alguns motivos para educar em casa, né? Que tiveram assim os principais, né? Então foi poder dar uma educação melhor em casa, desenvolver o caráter, a moralidade, entendimento de que o ambiente de socialização da escola é nocivo, razões religiosas, o entendimento de que o aprendizado das escolas é pobre. Então, essas foram algumas das principais. Uma outra pesquisa também, essa de 2014, também realizada no Brasil, né, em contexto brasileiro, colocou como as principais razões as escolas ensinarem valores e princípios contrários ao da família, o fato das famílias entenderem que elas podem produzir resultados educacionais melhores e preparar melhor para a vida adulta, a qualidade precária das escolas públicas e menor, né, quantidade apareceu, o custo das mensalidades e a questão da localização, né, da escola. O unschooling, né, muitas vezes ele é apontado, né, que é aquela abordagem mais desestruturada, ele é apontado assim, como assim, as famílias que buscam geralmente apontam motivos diferentes, né? E que a gente pode ver, né, que tem muitas famílias que trouxeram a questão de valores, né, princípios contrários, né, como aqui também apareceu, né, razões religiosas, questões de moralidade. No unschooling, muitas vezes se vê que as famílias elas falam de uma experiência negativa da criança na escola, então relacionada assim ao ambiente de rigidez, autoritarismo, desinteresse, né, ter vivido situações de ansiedade, infelicidade ou bullying, e trazem uma questão de buscar incentivar o interesse intrínseco da criança por aprender. Dentro dos meus participantes, então, algumas motivações que apareceram foram, né, o incômodo pessoal com a escola formal, então
algumas falas, né? Eu acho que a escola limita a educação. Então, quando você tem uma liberdade de escolhas, quando você pode, a própria criança, quando ela também pode escolher um pouco do que ela quer aprender, ela aprende muito melhor. Que aí tem críticas à questão do conteudismo das escolas, né? Do decorar. Uma outra fala. Eu vi um ambiente tão desfavorecido, no caso falando da escola, né? Um ambiente tão despotencializador. Eu vi criança sendo expulsa da sala de aula porque a professora estava de mau humor. É claro que a criança fez coisas que incomodavam, mas expulsar uma criança não educa, não é? Dados assim dificílimos de lidar. Muita criança medicada por psiquiatras, uma escola já tinha convênio com psiquiatra. Uma outra motivação é a questão da viagem, que é do World Schooling, né? Então, muitas famílias buscam essa modalidade nesse momento, né? Desse contexto específico de estar viajando. Então, uma fala, né? Mas eu achei que só faria sentido para mim fazer homeschooling se fosse o World Schooling, que é o que eu fiz, ou alguma outra experiência, porque isso eu acho que também eu teria um currículo à minha disposição, muito mais rico, muito mais interativo, que a viagem proporciona. Acho que se fosse para fazer homeschooling dentro da minha casa, aqui na cidade onde eu moro, talvez eu não fizesse. Até porque eu não tenho, dentro dessa minha vida, da minha rotina aqui, eu não tenho tempo para criar esse currículo para acompanhar, para fazer homeschooling de qualidade. Né? Então, o World Schooling ele segue do se aprender com o mundo, né? Aprender através das viagens, usa esse contexto. Uma outra mãe, ela traz, né, que tinha feito um ano sabático, né, que eles viajaram e aí tinha essa preocupação da criança, né, voltar para a escola, então, tanto de estar algum respaldo legal e também para a criança não ter nenhum atraso ali no aprendizado dela. Então, por isso que ela buscou o homeschooling. Outra motivação foi a pandemia, né? Que aí teve todo o contexto, né? Insatisfação com o ensino remoto. E aí é importante fazer uma diferenciação entre o ensino remoto, né? E o homeschooling, porque muitas vezes aparece como se fosse a mesma coisa e não é. Principalmente o ensino remoto emergencial, né? O que aconteceu, né? O homeschooling, ele prevê, né, atividades fora da casa, né? Atividades com outras crianças, né? Muitos têm grupos, né, que eles frequentam. E o ensino remoto, emergencial, ficou restrito, né, aquele ambiente. Então, a gente viu sérias perdas, né, até pelo despreparo, né, pelas questões também de, às vezes, não ter recursos, né, para estarem praticando aquilo, né, ter sido uma coisa imposta. Então, assim, são coisas diferentes, né? E aí é importante também diferenciar isso. E aí muitas famílias falam que buscaram justamente a educação domiciliar nesse momento da pandemia para estar auxiliando os filhos, que perceberam que naquele modelo eles não estavam, né, tendo, né, se desenvolvendo. Então, algumas falas, né? E aí eu fiz assim, realmente para poder ajudá-lo naquele período da pandemia, para depois ele poder voltar para ir para a escola. Eu sempre enxerguei que a escola limita, na verdade, muito do que eles aprendem, mas nunca parei para pensar na educação domiciliar como uma opção. Até que veio a pandemia, porque com a pandemia, vendo os meninos estudarem online, eu percebi que eu estava certa. Eu acho que a escola peca muito em relação ao que de fato eles absorvem de conteúdo. Na pandemia, a gente percebeu que o ensino escolar estava muito inferior àquilo que a gente imaginava. Um outro fator foi a experiência negativa da criança, do adolescente na escola, né? Então, algumas falas. O meu filho foi para a escola por 6 meses, mas ele nem estava em idade escolar na ocasião. E ele meio que sofreu alguns traumas na escola. Ele começou a ficar muito doente, começou a ter queda de cabelo, ele estava sempre doente, sempre. Ele tinha medo da professora dele. Até hoje não descobri por quê. Foi por particularidade do meu filho. Ele estava na escola e com 3 anos ele ainda não falava.
e o médico falou para colocá-lo na escola. E ele foi para uma escola bilíngue, foi muito ruim para ele, porque até então a gente não sabia que ele tinha distúrbio do processamento auditivo, ele ia chorando, voltava chorando da escola. Ele tinha muita amizade com as crianças lá, a gente tinha muita amizade com as famílias, mas a escola para ele foi muito ruim. Tinha terror noturno, acordava chorando, então foi uma experiência bem ruim nessa escola. A gente trocou ele de escola e na outra escola ele começou a sofrer bullying. E uma outra motivação, né? Essa apareceu com menos frequência, mas foi uma questão de uma falta de opção escolar, seja pelo é, assim, do desejo, né, de ter uma modalidade específica, uma metodologia específica que não está disponível, né, essa localização, então pelo curso, então uma mãe traz, né. Eu sempre idealizei que os meus filhos estudassem em uma escola Waldorf, mas na época que eu morava, né, na cidade, não tinha nenhuma próxima da minha casa. Primeiro é que a escola Waldorf não é muito acessível. Lógico, você pode ter bolsa, desconto e tudo mais. Mas geralmente é caro, né? Não é sempre que você consegue, ficava muito longe. Então as que tinham na cidade, né, ficavam muito distantes. Eu comecei a pesar dessa ginástica toda de deslocamento, se aquilo valia a pena. Então essas foram algumas falas, né? Quero agradecer a atenção e obrigada.